pessoal, rapidinho tomar uma água, tá? Aproveita e tome uma água aí também, rapidinho, 5 minutinhos. Bom dia, professora. Ok, pessoal, já deu para tomar uma aguinha. Estou de volta aí, vamos lá então. Então, pessoal, existem duas maneiras, duas abordagens de programar um drive de dispositivo, um device drive. A primeira abordagem é compilar o drive junto com o kernel, que é monolítico no Linux. O que é isso? O que significa monolítico? Vamos lá. A ideia é a seguinte, é que monolítico significa que o kernel ele é um binário, vamos dizer assim, né? Único, né? Um binário único que agrega, né? Vários módulos, né? Vários módulos. O módulo, nós podemos entender o módulo como vamos dizer assim, como um componente, né, auxiliar ao kernel. Um componente de software auxiliar ao kernel. Então, o monolítico significa que o kernel ele agrega esses módulos, né, criando, né, um kernel, né, único, né? E aí, na primeira abordagem, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um device drive como um módulo que vai ser agregado de uma forma estática ao kernel. Ou seja, quando eu falo estática, eu quero dizer o seguinte, que o nosso device drive ele vai ser compilado junto com o kernel. Daí vem essa palavra monolítico, certo? Ou seja, eu tenho o kernel e aí eu tenho, de um lado, eu tenho o meu device drive, o meu programa, né, que eu vou compilar junto com o kernel. E aí vai ser gerado um kernel, né, monolítico, certo? Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é a seguinte, ó, eu coloquei em amarelo porque essa vai ser a abordagem que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, que é implemente o drive. Eu habilitei aqui o microfone, só um minutinho, só para confirmar. Habilitei, beleza. Implemente o drive como módulo do kernel, certo? Caso em que você não precisará recompilar o kernel. Olha só. Então, nessa segunda abordagem,
O nosso device drive, ele vai ser implementado como um módulo separado, certo? Então, a gente pode implementar o módulo, aliás, a gente pode implementar o device drive como módulo, a gente pode compilar esse device drive, certo? De forma separada do kernel, evitando a necessidade de nós termos que recompilar o kernel, certo? Então, existem essas duas abordagens. Eu vou repetir, é confuso, né? Eu sei que é confuso. Eu vou repetir. Então, na primeira abordagem, eu posso pegar o meu device drive e eu posso compilar ele junto com o kernel, certo? Junto com o kernel, beleza? Na segunda abordagem, eu posso compilar o meu device drive separado do kernel, separado, evitando a necessidade de ter que recompilar o kernel. Tudo bem? Essa segunda abordagem, eu acho ela mais interessante, porque compilar o kernel não é uma tarefa simples, leva bastante tempo. Nessa segunda abordagem, o processo é mais ou menos esse aqui, ó. A gente implementa o device drive, a gente compila o device drive, certo? E a gente carrega o device drive para que ele possa fazer parte do kernel, certo? Para que ele possa fazer parte do kernel através desse carregamento. Ok? Então, vamos supor que a gente detecta algum problema de implementação no nosso device drive, alguma coisa que não ficou legal, a gente pode corrigir o problema, recompilar o device drive e recarregar esse device drive para que ele possa fazer parte do kernel. Olha só, o cara que criou o kernel do Linux, o cara é tão engenhoso, o cara é muito bom, que ele pensou nessas duas possibilidades, né? Ele pensou na primeira possibilidade, que é compilar um determinado device drive junto com o kernel, né? Criando um kernel Linux de uma forma monolítica, beleza? E ele pensou nessa segunda possibilidade, que é mais flexível, que permite que seja possível que o desenvolvedor ele implemente o drive como um módulo, né, como um módulo do kernel, de uma forma separada, né, que será carregado, que poderá ser carregado, para que ele possa fazer parte do kernel. Então, o Linux, né, Torvald, que é o cara que criou o device drive, é um cara muito engenhoso, impressionante a visão dele. Então a gente vai trabalhar com essa segunda abordagem aqui. Sobre cenários, né, cenário de uso, device drive, eu já falei um cenário da placa, né, da placa gráfica, mas aqui tem um outro cenário. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Quando você tira uma foto em seu celular Android, o drive da câmera interage com o software e passa informações a ele referentes às imagens capturadas e outras informações. Ou seja, o resultado final é a foto. Certo? Então a gente observa que nesse cenário, né, o drive da câmera ele fornece uma espécie de suporte a um determinado aplicativo, passando por esse aplicativo informações, né, referentes às imagens capturadas e outras informações. Beleza? O outro cenário é aquele que eu falei no início, que é quando a gente vai, né, jogar, né, e a gente vai, esse game ele depende de uma determinada placa, né,
a gente precisa instalar a placa, precisa instalar o drive dessa placa para que o jogo ele possa acessar os recursos da placa, que permitem uma experiência incrível, né? Vocês sabem que a placa ela interfere muito na qualidade do game, na qualidade gráfica, né, do game, né? Tem games que são dependentes de determinadas placas, não é isso? E aí a placa tem o device drive, né, que o game precisa para poder acessar, né, todos os recursos da placa e maximizar a experiência do usuário, né? Beleza. Drives como módulos ou embutidos no kernel. Então, agora há pouco eu falei das duas abordagens de se desenvolver um device drive. Então existe aquela primeira abordagem, que é uma abordagem estática, uma abordagem embutida, onde o device drive ele vai ser embutido, né, no kernel durante a compilação. Certo? Ou a segunda abordagem, onde o device drive ele vai ser implementado como um módulo que vai ser carregado para que ele seja usado pelo kernel. Então, nessa segunda abordagem, os drives no kernel Linux eles serão compilados como módulos que podem ser carregados em tempo de execução no próprio kernel. Essa é a abordagem que a gente vai focar. Beleza? Os drives em módulos, eles são conhecidos como LKM, que significa Loadable Kernel Modular. Módulo de kernel carregável. E se comportam de forma semelhante às DLLs do Windows. O pessoal que curte programar para Windows deve saber, né, o que é uma DLL, né, que é uma biblioteca, né, uma biblioteca dinâmica. Beleza? Uma biblioteca dinâmica. Ela é carregada, né, ela ocupa uma região na memória. E aí, os drives, eles se comportam de uma forma semelhante a DLLs no Windows. Certo? Beleza? O módulo, ele normalmente ele é nomeado, na verdade, ele era nomeado com a extensão .o. Né? Até o kernel versão 2.4, o módulo, a extensão do módulo era .o. Certo? Atualmente, a extensão de um módulo é .ko. Ok? .ko. Então, quando vocês visualizarem um arquivo com a extensão .ko, vocês estarão vendo, na verdade, um módulo. Né? Um módulo. Lembre-se que módulo é o device drive, beleza? Lembre-se que módulo corresponde a um device drive que foi compilado como módulo, para que ele seja carregado em memória. É importante entender isso, certo? É importante entender que nessa segunda abordagem, um device drive ele vai ser compilado como um módulo, que a extensão dele vai ser .ko, ok? .ko. Beleza. Então, uma grande vantagem é que ele pode ser carregado na memória em tempo de execução, bastando para isso um simples comando. Eu vou mostrar para vocês qual é esse comando que a gente usa para carregar um módulo, carregar um device drive. Lembre-se, device drive, módulo. Tá? Então eu vou mostrar qual é o comando que a gente usa para carregar esse módulo na memória. Uma outra vantagem é que quando você altera o código do módulo, não é necessário compilar todo o kernel, basta compilar o módulo. É o que eu já falei para vocês antes. Né?
Essa é uma outra vantagem dessa abordagem de nós implementarmos ou compilarmos drives como módulos. Deixa eu falar um pouco mais sobre o módulo, para ficar mais claro. Agora há pouco eu falei para vocês que o kernel ele é responsável pelo gerenciamento de processo, pelo gerenciamento de memória. Não foi isso? Então, cada gerenciamento no kernel é feito por um módulo. Então tem um módulo de gerenciamento de processo, tem um módulo de gerenciamento de memória, certo? E aí quando a gente carrega um módulo correspondente a um determinado device drive, esse módulo ele começa a fazer parte do kernel também. Tá entendendo? Ele passa a fazer parte do kernel também. Assim como o módulo responsável pelo gerenciamento de processo, assim como o módulo responsável pelo gerenciamento de memória, entre outros módulos. O nosso módulo ele passa a fazer parte, né, do kernel. Beleza? Beleza, então nós já sabemos qual é a diferença, né, entre módulo, entre device drive baseado em módulo, né, e um device drive embutido no kernel, compilado junto com o kernel. Deu para entender, pessoal? A diferença? Sim. Sim? Beleza. Beleza. Como usar os drives? Como as aplicações, elas usam os drives do dispositivo. Agora há pouco eu falei que as aplicações, elas precisam dos device drives para que elas possam acessar determinados dispositivos, controlar determinados dispositivos. Então como é que é possível uma aplicação que roda lá no user space, no espaço do usuário, como é que é possível essa aplicação usar um determinado device drive? Né? Usar um determinado módulo que foi carregado. Então, pessoal, as aplicações elas usam os devices drives através de arquivos. Olha só, pessoal, arquivos. O Linux ele segue o modelo do Unix, né, do sistema operacional Unix, onde tudo é arquivo. O sistema operacional Unix ele trata os devices como arquivos. Tudo para ele é arquivo. Então, as aplicações elas vão usar os device drives por meio de arquivos. Haverá arquivos correspondentes a cada dispositivo. Quando a gente carrega um módulo, né, quando a gente carrega um módulo correspondente a um device drive, o Linux ele trata esse módulo que foi carregado para a memória como um arquivo. Como um arquivo. Certo? E aí, todos os módulos que foram carregados, módulos, não se esqueçam, drives, beleza? Então, todos os módulos que foram carregados, o Linux ele trata como um arquivo. E esses arquivos, eles ficam localizados em um determinado diretório, que é o diretório /dev. Certo? Então, drives de dispositivos usam né, os diretórios /dev. Na verdade, eles estão contidos no diretório /dev para prover o acesso ao hardware. Então, desculpem, cada arquivo dentro de /dev provê acesso a um determinado hardware, a um determinado dispositivo. Eu vou repetir. Quando a gente carrega um módulo correspondente a um determinado device drive de um dispositivo, o Linux ele vai tratar esse módulo como um arquivo. E esse arquivo ele fica localizado no diretório /dev. Dev de device, abreviação, device, dispositivo.
E aí o nosso programa, né, o nosso aplicativo, ele vai conseguir acessar o dispositivo, certo? Por meio desse arquivo que está localizado no diretório /dev. E normalmente, pessoal, as operações que são fornecidas pelo módulo, pelo device drive, são operações de escrita, leitura, aquelas operações triviais de manipulação de arquivo. Ok? Ok, então observem essa figura aqui ao lado, ó. Essa figura aqui ao lado. Essa figura, ela ilustra exatamente tudo o que eu acabei de falar. Então vamos começar aqui pelo kernel space. Então, no kernel space, no espaço do kernel, nós temos um device drive, né? Um device drive, ou seja, um módulo, beleza? Um módulo foi carregado. E através desse device drive vai ser possível controlar um determinado dispositivo físico. Como eu falei para vocês, quando a gente carrega o device drive, um módulo, o Linux vai tratar esse cara como um arquivo. E esse arquivo vai ficar localizado aqui, ó, no /dev. Então esse XXX aqui corresponde, né, a um arquivo, certo? Né? Corresponde a um arquivo de um módulo que está carregado. E aqui, ó, use process significa o que é o use process, estão lembrados? Processo, né, do usuário. O que é? É um programa, né, que através do arquivo consegue, né, através do arquivo correspondente a um módulo, correspondente a um device drive, consegue interagir com um dispositivo físico, nos dois sentidos, ó. Ou seja, eu posso, por exemplo, através do arquivo, né, correspondente a um device drive, eu posso escrever alguma coisa no dispositivo físico. Posso escrever, né, alguma coisa. Ou eu posso fazer o processo inverso, eu posso ler, né, eu posso recuperar algo que foi escrito e enviar, né, para o use process, para o programa. Beleza? A gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso aqui. Esse esquema que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar para vocês como implementar o device drive, como carregar o device drive para que ele possa ter um arquivo correspondente armazenado temporariamente aqui no /dev, certo? E o programa que vai usar esse cara. Beleza? Bom, observe essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, certo? Ela mostra a listagem do arquivo que representa a porta serial de uma determinada placa de hardware. Certo? Então, esse arquivo aqui, ó, TTYMA0, esse arquivo aqui, ele corresponde, né, a um módulo, a um device drive de uma determinada placa de hardware. Certo? Então, quando o módulo foi carregado, né, ele virou esse cara aqui, ó. Ele virou esse arquivo que está localizado no /dev. Certo? Então, a aplicação, né, para a aplicação, o acesso ao hardware é feito através da manipulação de arquivo, da manipulação desse cara aqui, ó, desse arquivo aqui, ó. Beleza? Escrever um byte neste arquivo significa enviar um byte pela porta serial. Então, escrever, olha o sentido aqui, ó.
escrever um byte neste arquivo, né, no TTYMAO, aliás é 0, desculpem, é 0, significa enviar um byte pela serial, né, certo? Assim como ler um byte do arquivo significa receber um byte pela porta serial, certo? Portanto, para a aplicação, o acesso ao hardware é feito através da manipulação de arquivos. Então aqui nós temos o arquivo, aqui nós temos a data em que esse arquivo foi gerado, e aqui nós temos dois códigos, aqui, dois números aqui, ó, 204 e o 64. Eu vou já explicar para vocês o que é. Esse aqui, já adiantando, 204 é o Margin Neighbor, e o 64 é o Minor Neighbor. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui são os criadores do arquivo e aqui são as permissões, né? Pessoal, uma curiosidade, vocês chegaram a estudar sobre isso aqui, ó, permissões de acesso a arquivo? Chegaram a estudar isso aí? Usar o comando chmod para definir permissões de arquivo? Não? Não. Então, beleza. Mais uma dica para vocês importante. É muito importante, pessoal, estudar, certo? Como definir permissões de acesso a arquivos no Linux. Anotem aí. Permissões de acesso a arquivos Linux. Na web vocês vão encontrar vários tutoriais que ensinam como definir permissões de acesso a usuários, a grupos de usuários, certo? Em determinados arquivos, para determinados arquivos, usando o comando chmod. Ok? Essas permissões são elas que definem se é possível escrever no arquivo, se é possível ler um arquivo, se é possível que o arquivo ele seja executado, seja um arquivo executável. Essas permissões elas têm essa finalidade. Tá, vamos entender então esses números aqui que eu tinha falado. Então, quando acessamos um arquivo, certo? Correspondente a um módulo, correspondente a um determinado drive, como o kernel sabe para qual device drive ele está mapeado? Beleza? Certo? Entenderam a ideia? Ou seja, quando um determinado programa, né, ele acessa um determinado arquivo, certo? Como o kernel ele consegue saber a qual device drive este arquivo está associado? Como ele consegue saber isso? Através, pessoal, de um número mágico, que é o Margin Neighbor, que é esse cara aqui que vocês estão vendo aqui nesse exemplo, ó, 204. Certo? Esse Margin Neighbor, ele associa o arquivo ao device drive. Ele faz esse mapeamento. Beleza? Esse mapeamento. Ok? E o número, né, o segundo número, o 64, também chamado de Minor Neighbor, ele indica o número do seu dispositivo. Por exemplo, se você tiver um drive que trata 4 portas seriais, o Margin Neighbor continuaria sendo 204, mas cada porta serial teria o seu Minor Neighbor. 64, 65, 66, 67. Observem aqui embaixo. Ó. Então aqui embaixo tem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Essa figura aqui. Nós temos aqui 4, né? 4 módulos ou 4 arquivos correspondentes a 4 portas seriais. Né? O kernel, como é que ele sabe que cada um desses arquivos corresponde a uma porta serial? Através do Margin Neighbor. Né? Margin Neighbor. Ó, 204.
certo? Como são 4 portas seriais, cada porta serial é identificada por um minor neighbor. Aqui, ó, 64, 65, 67, 66, 67. Ó. Beleza? Bom, como é que esse margin name e esse minor name é associado a um determinado device drive, a um determinado arquivo? Existe uma função, depois eu vou mostrar para vocês, que nós podemos usar para registrar um módulo no kernel, e através dessa função, através desse registro, será associado o margin name e o minor name ao módulo, certo? Quando a gente pode, inclusive, também omitir essa função, quando a gente omite esse margin name e minor name é definido dinamicamente. É possível também. Ok. Bom, e quais são os tipos de drive, pessoal? Existem basicamente 2 tipos de drives de dispositivos Linux: o shared devices e o block devices. A gente vai aprender a trabalhar com esses shared devices aqui. Para quem está iniciando, o shared devices é a forma mais, vamos dizer assim, mais simples para a gente trabalhar e entender como funciona o device drive. O shared devices, né, drives desse tipo, eles trabalham com acesso sequencial. Ou seja, os bytes eles são transmitidos e recebidos um de cada vez. Byte, você deve lembrar, né? Byte corresponde a um caractere. Ok? E aí, normalmente, dispositivos que são baseados nesse tipo de drive, por exemplo, mouse, teclado, porta serial, são alguns exemplos de dispositivos que o device drive deles são desse tipo, shared devices, ok? Onde bytes eles são transmitidos e recebidos um de cada vez, de forma sequencial. E a gente vai desenvolver, eu vou mostrar para vocês como desenvolver um device drive desse na aula de hoje. Já os block devices, eles trabalham com transferências em bloco, por isso que é chamado de block, né? Em bloco. Normalmente endereçáveis e possibilitam acesso aleatório ao seu conteúdo. Exemplos de dispositivos que são baseados nesse tipo de device drive. Discos, MIDIs, né? MIDIs como disco, CD-ROM, DVD, regiões de memória, entre outros. Ok? A gente vai trabalhar então com o primeiro aqui. Shared devices. Beleza, a gente vai começar a entrar agora numa etapa prática do nosso curso. Todo mundo aí está com o grupo instalado? Professor, podemos dar uma pausa, já está no tempo, e aí só continua. Tá, beleza, pode dar uma pausa.